Olá, para quem é novo aqui no canal, eu sou Renata Betella, advogada, especialista em direito previdenciário e do canal Advogada de Previdência. Hoje meu assunto aqui com você é para falar sobre aposentadoria. Pois é muito comum chegar lá no escritório segurado, né, cliente falando que fez o pedido da aposentadoria e esse pedido foi negado e ele não consegue entender por quê. Ele preenchia todos os requisitos, pelo menos entendia que e preenchia todos esses requisitos necessários para aposentadoria e o INSS negou e ele não consegue entender e saber por onde começar. Então, vamos lá. Antes da gente começar esse papo, eu queria te fazer um pedido para você deixar o seu joinha aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado e aí fica por dentro do que tá rolando, tá bom? Vamos lá. Então, estava falando sobre o cliente que chega no escritório falando que teve o pedido dele negado pelo INSS. Seu João chegou lá no escritório e disse que já tinha pedido a aposentadoria dele por tempo de contribuição. Antes da emenda, né, antes da reforma da Previdência, é possível pedir a aposentadoria por tempo de contribuição. E ele chegou e falou assim: doutora, eu não entendi por que eu fui negado. Eu já tinha tempo, né? Eu já tinha trabalhado o tempo necessário para pedir aposentadoria e o INSS negou. Aí, muitas vezes a gente vê que está faltando informação e que o INSS sequer fez uma exigência para que você levasse outros documentos que pudessem comprovar ou não aquele tempo trabalhado. Vamos lá, falei de 5 dicas, né? Então, quando você começa a falar de aposentadoria, a primeira coisa que eu já tinha falado aqui no vídeo era sobre requisito, né? Quando o seu João chegou lá, ele falou de um requisito, que foi o requisito tempo de contribuição, né? Na conta dele, ele já tinha esse tempo de contribuição para pedir aposentadoria. Então, a gente sempre tem que olhar o que? A aposentadoria que está sendo requerida e quais são aquelas necessidades que devem ser cumpridas para que o INSS comece a conceder, esteja no caminho da concessão do seu benefício. Então, primeiro são os requisitos. Depois dos requisitos, a gente parte para documentos. Por quê? Se eu tenho requisito, eu tenho que ter documentos que fechem, né? Que comprovem aquele requisito cumprido. Então, seu João disse que já tinha 35 anos, que já até passava de 35 anos, que ele trabalhava. Teve um período em que ele trabalhou como profissional liberal e pagou carnê. Então, ele tinha também carnê, além dos trabalhos dele, né, em carteira, ele tinha carnê. Então, a gente tinha que analisar o requisito do seu João, fechando esses requisitos com o quê? Com a análise de documentos. É o segundo passo. A análise de documentos seria o quê? Carteira de trabalho do seu João, os carnês que ele contribuiu, né? E aí fazer o quê? Uma verificação se aquilo que ele está apresentando consta dentro do cadastro lá do INSS, tá? E se não constar? Seu João, ele tinha uma empresa aonde ele não tinha todas as contribuições. Olha como é que é importante. Outro passo, a verificar se as contribuições que constam lá no cadastro do INSS estão de acordo, são as mesmas contribuições que constam lá no contra-cheque, né? Como desconto do INSS, que constavam no contra-cheque do seu João. Para quê? Porque esse valor vai ser somado na aposentadoria dele. Então é importante que eu saiba que todas as contribuições constam lá. Então, por exemplo, o seu João, que ele tinha algum tempo numa empresa onde não tinham todas as contribuições informadas pelo empregador, vai fazer falta no cálculo do seu João. Então, o que eu precisei que ele pedisse? Seu João, vai lá na Caixa Econômica Federal,
pede o extrato analítico do fundo de garantia. Por quê? Através do extrato analítico é mais uma informação para a gente olhar e ver não só a questão do vínculo de emprego, e também para ver o valor daquelas contribuições, tá? Então, falamos dos requisitos, falamos dos documentos e outro documento importante, né? Quando a aposentadoria especial. Tem um documento bem importante, por isso que eu destaco e boto até como terceira dica, é o PPP. O PPP é aquele documento onde vai mostrar, né, que aquele empregador, naquele momento onde o seu João trabalhava com ele, vamos imaginar que o seu João também, o que o seu João estivesse pedindo seria a aposentadoria dele, mas tinha um período de tempo especial. Então, o seu João trabalhou num hospital e nesse hospital ele ficava exposto a agente biológico. Então, o que é importante para o seu João nessa documentação? O PPP, para demonstrar em que ele fazia atividades. E como ele trabalhava em um hospital, o hospital já é um ambiente que traz risco à saúde. Então, só o ambiente, né, só a própria atividade do empregador já é uma atividade de risco. E seu João trabalhava na instalação, né, na parte interna do laboratório lá, e ele ficava exposto. Então, ele tinha que ter o PPP demonstrando que ele trabalhava lá e tinha risco biológico, tinha os exames que deveriam ser feitos de forma periódica, indicando lá se estava exposto a nível alto ou não. Então, aqueles detalhes lá do PPP. Então, PPP para comprovação de atividade especial é muito importante, tá? Por isso que eu gosto até de deixar destacado nos documentos. Normalmente, quando a gente fala de documento, fala então de PPP, é uma coisa bem sensível, porque você tem que ter todas as informações no PPP e ainda tem que ter um preenchimento de forma correta, porque existem informações ali que não necessariamente falam da atividade do seu João, né? Eu tô lá seguindo o meu exemplo com o seu João, mas é da própria pessoa que está preenchendo, né? Quem é o responsável pelaquela análise, quem é o responsável pelo aquele preenchimento, se aquela pessoa que está preenchendo colocou lá, além da sua assinatura, sua identificação no seguro social, né? O seu NIT, se ela colocou lá, né? A pessoa que está preenchendo colocou lá o número do segurado social daquela pessoa que está preenchendo. Então, assim, tem muita coisa que o PPP, ele é muito sensível. Então, muita coisa que eu falo que não são só mente as informações do seu João que vão ficar importantes no PPP. É informação importante da pessoa que está preenchendo o PPP, tá? Outra coisa também que fica importante. Então, assim, olhar olhar naquela história, por exemplo, quando o seu João veio conversar comigo, eu verifiquei que o seu João tinha um período anterior ao pedido de aposentadoria que ele ficou afastado de auxílio-doença, tá? Então, no item auxílio-doença, o que seria importante eu verificar? Verificar se o seu João teve contabilizado aquele tempo em que ele ficou afastado de auxílio-doença. A gente fala, pode até pensar, né? Vocês pensarem assim, nossa, Renata, que loucura. O INSS pagava o auxílio-doença e ele não contabilizou, ou até eu achei que esse tempo de auxílio-doença não era contabilizado, né? Não era somado ao tempo para fazer o tempo de contribuição, já que estava afastado, não estava trabalhando. Não, esse tempo é importante sim. Não só o tempo precisa ser considerado, né, para tempo de contribuição, para efeito de aposentadoria, como também esse valor recebido de auxílio-doença, ele precisa ser somado quando chegar, ou ser somado para chegar ao valor da aposentadoria do seu João, tá? Porque assim, com certeza o seu João tinha os requisitos. O que faltou foram documentos que comprovassem alguns vínculos que estavam incompletos dentro do INSS, tá? Então,
Vamos recapitular aqui. Falei dos requisitos da aposentadoria, número 1. Falei de documentos, né, como carteira de trabalho, carnê, extrato analítico de fundo de garantia. Falei sobre, e o que é importante também, rescisão do contrato de trabalho, né, isso também é um documento importante. Deixei destacado como documento, número 3, seria a questão do PPP, né, se tem tempo de atividade especial, é importante o PPP, com as informações daquele trabalhador, também de quem está preenchendo ou de quem também era responsável à época pelas informações da empresa, né? Como número 4, eu falei sobre valores de contribuição, que é importante que esses valores estejam corretos, né? Aquilo que foi descontado no contra-cheque do seu João seja aquilo que foi considerado de contribuição, que foi informado pelo empregador do seu João. Tem que estar lá igualzinho, tem que estar batendo. Da mesma forma, é importante que o valor da contribuição, se o seu João ficou afastado por auxílio-doença, aí foi que eu falei no ponto número 5, que ele tivesse não só as contribuições relacionadas lá, como também o tempo, tá? Esse tempo precisa ser contabilizado, ele precisa ser somado para efeitos de aposentadoria, ok? Então, hoje o vídeo foi sobre isso, falando sobre 5 dicas. Espero que tenha ajudado aí, né, a você entender um pouquinho que pode levar uma negativa do INSS ao seu pedido de aposentadoria. Mas também fica tranquilo, se tiver alguma outra situação que você tenha dúvida, se aquilo se encaixa ou não, fica tranquilo, aproveita, coloca no canal, coloca aqui embaixo nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em te responder, tá bom? Meu nome é Renata Betella, advogada, especialista em direito previdenciário, estou aqui para te ajudar, tá bom? Quero te agradecer por ter ficado comigo até aqui e até a próxima.